Quem já jogou DayZ sabe qual é a sensação de um momento de risco dentro desse jogo. O nervosismo e o pânico que muitos jogadores sentem em momentos críticos revelam a forma como a mente humana funciona em ambientes simulados. Para o nosso cérebro, a diferença entre o real e o virtual muitas vezes é menos clara do que imaginamos. Mesmo sabendo que a gente está sentado em segurança diante de uma tela, nosso corpo e nossa mente reagem ao jogo de maneira real. Em situações tensas, não é raro que alguém entre em pânico, cometendo erros impulsivos que jamais cometeria em um estado de trânsito. E aí, pessoal, beleza? Esse trecho que você acabou de assistir é a introdução de um vídeo que eu fiz há mais ou menos um ano, e como deu para perceber, nessa época eu já me interessava pela psicologia por trás do DayZ. Eu já tinha pesquisado algumas coisas, mas eu nunca tinha me aprofundado sobre o que a ciência tem a dizer sobre o DayZ. Dessa vez eu fiz isso, e no final fiquei bastante surpreso com o que eu descobri. Vem comigo em mais um episódio da Rádio Zenit. Голос в пустоте. Радио Зенит. Сквозь пепел и тьму. Наш сигнал звучит. A ciência já erradicou doenças, colocou satélites no espaço e mapeou o DNA. Ela estuda praticamente tudo. E aí eu me peguei pensando, será que algum cientista teria pesquisado alguma coisa sobre o DayZ? Eu fui atrás e, para minha surpresa, várias pessoas tinham publicado artigos e teses científicas sobre o DayZ. Eles diziam muitas coisas, mas todas elas apontavam para uma ideia maluca. Esses cientistas diziam que o DayZ é diferente de outros jogos. Na verdade, eles diziam que o DayZ não é um jogo. Na maioria dos jogos, existe uma espécie de juiz invisível observando você. Um sistema de karma cravado no código do jogo. Se você salva um inocente, ganha pontos de herói. Se atira em alguém pelas costas, sua barrinha de moralidade cai e os guardas da cidade vêm te caçar. O jogo te diz o que é o certo. Mas o DayZ não liga para o que é certo. Tem alguns cientistas da área de sociologia e estudos literários que falaram exatamente sobre isso. Nesse artigo aqui, o autor mostra que o DayZ é tipo um retrato do colapso das instituições. Sem polícia, sem leis, sem governo. Cada um dos sobreviventes é reduzido ao que a filosofia chama de homo sacer, a vida nua. No antigo Império Romano, o homo sacer era alguém que tinha cometido um delito e a pena que ele recebia era ficar completamente desamparado da proteção da lei. O homo sacer poderia ser roubado, agredido ou morto a qualquer momento, por qualquer pessoa, sem que o assassino sofra qualquer tipo de consequência. O homo sacer era figurativamente um homem nu, um pelado. E como o DayZ não tem um sistema de karma, a questão de atirar num desconhecido ou conversar com ele depende só da decisão de cada jogador. Se não tem punição do sistema para o seu karma, o que sobra é a sua própria consciência e a forma como que você escolhe agir e existir no mundo onde ninguém vai te aplaudir por ser bonzinho.
Isso bate perfeitamente com outro artigo que diz que o DayZ funciona como uma tela em branco para a moralidade. No mundo sem leis, a própria comunidade é forçada a criar uma lógica interna, um código de ética que ninguém escreveu e que não é claro. Matar alguém bebendo água na bica é errado? Se fazer de amigo para matar outro sobrevivente é errado? Nessa altura, os cientistas já colocam o DayZ como uma espécie de antijogo. Mas nada dessa liberdade moral, nada dessas narrativas de traição ou heroísmo teriam sentido se o DayZ não tivesse uma coisa totalmente diferente dos outros jogos: a morte. E é aqui que a ciência chega numa das mecânicas mais fascinantes do DayZ, o permadeath. Nesse estudo, os pesquisadores analisaram a diferença entre a morte do avatar e a morte do personagem. Na maioria dos jogos de tiro, morrer é um contratempo de 5 segundos. No DayZ, a morte apaga todo o tempo investido naquele personagem, na jornada, os perrengues que você passou, as amizades que você fez. Tudo isso vira uma tela preta e um corpo no chão. É essa ameaça de perda total que cria o que os pesquisadores chamaram de paradoxo do pelado. Quando você está equipado, com horas de loot no inventário, você tem muito a perder. Cada passo é calculado e cada barulho vira motivo de paranoia. Mas quando você morre e nasce na praia de novo, você é uma casca vazia. Você não tem nada a perder, então a sua mentalidade vira do avesso. Você rusha em players armados com pé de cabra e se arrisca de uma forma que o seu eu de uma hora atrás jamais faria. Mas quando você finalmente sobreviver e se equipar de novo, a paranoia volta. E aí que entra a maior contradição de todas, o paradoxo que esse artigo aqui investigou a fundo. Por que a gente joga algo que nos causa tanta tensão, tanta paranoia e uma frustração profunda? Quem nunca teve vontade de desinstalar esse jogo depois de uma morte frustrante? Os pesquisadores descobriram que os jogadores do DayZ vivem algo chamado de ciclo do medo e recompensa. O medo de perder tudo é justamente o que faz uma vitória valer alguma coisa. A tensão de um confronto, o coração batendo na garganta e a descarga absurda de adrenalina de um PVP se transformam em uma euforia enorme quando você sobrevive. É uma sensação de recompensa que raramente jogos com missões estruturadas e checkpoints conseguem entregar. As mortes que a comunidade não gosta são aquelas vazias de sentido. Morrer porque o servidor travou, quebrar a perna numa escada bugada, ou pior ainda, morrer por um hacker, tomar um tiro de um sniper invisível a 800 metros. Nessa hora não tem aprendizado, mas perder um personagem que você cuidou por semanas por um tiroteio justo, ou até para fome, para doença, dói, mas é aceitável, porque você respeita a consequência. Estudar DayZ pode parecer algo fútil, menos importante, sei lá. Mas a ciência não escolhe apenas objetos úteis. Ela estuda fenômenos humanos. E o DayZ é também um tipo de laboratório, porque cria situações sociais que seriam impossíveis de testar no mundo real. Faz muito tempo que a sociologia se pergunta sobre como nós nos comportaríamos se as regras desaparecessem de uma hora para outra. Pesquisa científica sobre o DayZ está tentando observar como as pessoas reais tomam decisões morais quando as regras são removidas e todas as opções estão na mesa. E é aqui que tudo se conecta. A gente já viu que o DayZ abandona completamente esse roteiro de karma, que a gente vira uma espécie de homem pelado, sujeito a qualquer coisa, e mesmo depois de conseguir muito progresso, apenas um tiro faz tudo se perder, e é exatamente esse risco que faz a gente recomeçar depois de nascer na praia de novo. Como disseram os cientistas, essa falta de roteiro e de punição transforma o DayZ em uma página em branco,
uma espécie de antijogo. Então, qual que é a importância da ciência em estudar o DayZ? A minha conclusão pessoal é que a mesma importância de se estudar xadrez, por exemplo. Você não estuda xadrez porque o mundo precisa de mais pessoas movendo peças de madeira num tabuleiro. Você estuda porque o jogo revela algo profundo sobre a estratégia e o pensamento humano. DayZ não é importante porque te ensina sobre apocalipse zumbi. Ele é importante porque usa os zumbis, o frio, a fome e os outros jogadores num mundo sem leis para fazer a gente encarar o medo, a confiança, o egoísmo e a empatia. Talvez seja por isso que tanta gente estuda o DayZ. Não porque ele simula um apocalipse zumbi, mas porque ele permite observar pessoas reais vivendo dilemas que jamais poderiam ser reproduzidos num laboratório. E é claro que o DayZ continua sendo um jogo, mas vários pesquisadores defendem que ele funciona de um jeito tão diferente dos jogos tradicionais que chamam ele de antijogo, de experimento social. Um experimento onde a cobaia é você. A gente se vê em breve. Valeu!